Fala aí, Gabriela! Boa tarde, são 17 horas aqui na Alemanha e estamos falando diretamente do Museu de Munique, onde está ocorrendo a exposição sobre o Renascimento, que tem duração até o dia 28 de maio de 2011. Vamos falar com a nossa guia turística Letícia Astazaden, que nos guiará e nos explicará tudo sobre os quadros de Bosch, Bruegel e Dürer. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Gabriela. Nos explique melhor sobre o quadro de Bruegel. Neste casamento aldeão de 1568, Bruegel retrata com realismo cômico uma cena bem cotidiana da vida camponesa, uma festa de casamento. A comida servida é sopa, um dos principais alimentos dos aldeões. Os músicos tocam seus instrumentos e aguardam a distribuição da comida. A noiva está parada, sentada sob um enfeite e na frente de um painel esverdeado. Pessoas comem e pedem mais. A bebida, certamente vinho, é servida em copos e jarros. Uma criança com um chapéu de adulto lambe os dedos na frente da cena. Mais pessoas estão entrando no estábulo onde se realiza a festa. Todos aguardam a sopa servida precariamente em tábuas de madeira. Este é um dos mais conhecidos quadros de Bruegel. A cena festiva e as figuras pesadas e marcadas são exemplos de como ele unia o cômico e o alegre. Uma festa de casamento, a precariedade, a falta de comida e os invernos rigorosos daquela região, sem perder o sentimento humano que vemos nessas pessoas. Apenas alguns rostos são individualizados, como é tão típico no trabalho de Bruegel. Mas mesmo assim vemos em cada um as marcas do trabalho no campo, os períodos de miséria e até mesmo suas alegrias em dias festivos. Nesta obra podemos ver que o ponto de fuga não está centralizado, o que aumenta o efeito de profundidade. Vemos também a figura humana em primeiro plano, que é uma forte característica do Renascimento. Obrigada. Nos explique melhor agora sobre este quadro. Esta é uma obra complexa, composta por 3 quadros e povoada de pequenas figuras e criaturas imaginárias. O painel da esquerda mostra Adão e Eva no paraíso. O painel central é uma dissertação sobre a luxúria em suas muitas formas. Para a mente medieval, o ato sexual era uma prova de perda do estado de graça pelo homem. Assim, o Jardim das Delícias foi colocado entre o Jardim do Éden e o Inferno. Os morangos representam os prazeres da carne. Na linguagem medieval, colher frutos significa fazer sexo.
O painel da direita, o inferno, converteu-se numa estranha profecia do clima mental que impuseram ao mundo no fim do nosso século. Na parte de cima deste painel há uma imagem típica do inferno, com fogueiras ardentes. Embaixo, desde a foice que parece um tanque em formato fálico, feita de 2 orelhas e uma lâmina, até os animais estranhos e cruéis da parte inferior, Bosch dá vazão a toda a força da sua imaginação. Nesta obra, Bosch representou os prazeres carnais, como se fosse um grande parque de diversões futurista. Um maravilhoso cenário para os amantes desfrutarem de momentos agradáveis ao som do canto dos pássaros e divertindo-se na fonte de água cristalina. Nesta obra, o ponto de fuga não está centralizado, o que novamente aumenta o efeito de profundidade. A figura humana está em primeiro plano. O interessante do ponto de vista matemático é o poliedro existente na imagem. As faces do poliedro aparentam consistir em 2 triângulos equiláteros e 6 pentágonos regulares. Também muito interessante é o quadrado mágico que Dürer introduziu no canto superior direito, o primeiro visto na Europa. Um quadrado mágico é um arranjo de números inteiros em linhas e colunas, de tal maneira que o número em cada linha, em cada coluna e em diagonal tem sempre igual soma, a chamada soma mágica. O quadrado de Dürer tem ainda a particularidade de, por via simbólica, através da asa do anjo, indicar a data em que a gravura foi executada, o conjunto dos 4 algarismos centrais da última linha. Esta obra é parte central de um retábulo encomendada muito provavelmente pelo aristocrático Martin Baumgartner e provém da igreja de Santa Catarina em Nuremberg. A obra remota ao período que precede a segunda passagem de Dürer por Veneza, ou seja, antes que o artista se familiarizasse com novas formas renascentistas. Nota-se a humanidade da figura da Virgem. É por fim esta que é considerada a obra mais monumental de Dürer e uma das mais altas expressões do Renascimento alemão. Representa o Pai segurando a cruz do Filho e o Espírito Santo em forma de pomba sobre a cabeça do Pai. Os 3 são adorados pela multidão de anjos e santos. Obrigada. Vamos falar agora com a repórter Ali Bottiglieri, que está na entrada do Museu de Munique. É com você, Ali. Estamos aqui com a professora de História da Arte, Vanessa Pimentel. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, por favor, nos esclareça algumas coisas sobre o Renascimento na Holanda, na Alemanha e na Bélgica. Ficarei feliz em esclarecer essa dúvida para os nossos telespectadores.
Então, o Renascimento na Alemanha foi lentamente influenciado pelo Renascimento na Península Itálica, que aconteceu durante os séculos XIV e XV. Lá na Alemanha, o Renascimento foi tardio em relação ao da Itália, e no século XV ainda eram conservadas características góticas na pintura alemã. O Renascimento nesse país também sofreu influência dos flamengos, onde foi manifestada na moda. Usavam-se corpestes justos e decotados para marcar o corpo, e as saias eram franzidas, pesadas e bem compridas. As peças eram feitas com tecidos ricos e cores vibrantes. Como acessórios, eram utilizadas penas, colares e joias de ouro para mostrar riqueza. Principalmente o Renascimento alemão esteve aplicado às crenças e práticas religiosas. Na arquitetura renascentista alemã, via-se presente a arte gótica, mas ainda assim, alguns artistas da primeira metade do século XVI apresentam uma rica estrutura ornamental, com decorações renascentistas. Apesar de a arquitetura alemã ter traços góticos, alguns artistas continuavam fiéis à arte medieval. Na Bélgica, o Renascimento trouxe consigo a implantação de formas clássicas e novidades italianas. A pintura dos flamengos, típica da Bélgica, influenciou a pintura da Espanha, Portugal, Alemanha, Itália e França. Esse tipo de pintura era muito realista. Alguns representantes da pintura flamenga foram Jan van Eyck, Hans Memling e Roger van der Weyden, que desenvolveram a pintura a óleo. A maior parte dos quadros belgos foram pintadas por pintores flamengos e demonstram a euforia da vida. As formas são livres, as pinturas femininas são pesadas e as pinturas masculinas são sólidas, bem constituídas. O maior dos pintores flamengos foi Peter Paul Rubens. Lá na Bélgica, a música se desenvolveu bastante durante o Renascimento, mas depois sofreu decadência. Alguns dos artistas musicais renascentistas belgos foram Adrian Willaert, Cyprien de la Hore, Jacob Clement, Nicolas Gombert, entre outros. Também teve o desenvolvimento medicinal durante o Renascimento. O médico belga Andrius Vesalius viveu durante o Renascimento e é considerado dentro da medicina o pai da anatomia moderna. Na Holanda, o Renascimento começou em 1420 e foi o desenvolvimento da arte. Como os artistas não tinham ruínas romanas para retratar, seu estilo gótico produziu um ótimo florescimento das artes. Era usada tinta a óleo e os artistas misturavam as cores, causando variações de luz e sombras. A marca holandesa nas obras renascentistas estava no incrível talento para retratar a natureza. A Holanda também sofreu renovadora influência sobre os pintores italianos da técnica de pintura a óleo, que possibilitou ao país a criação de imagens mais precisas e nítidas, e com um sombreado mais sutil do que era conseguido com afresco. O Renascimento na Holanda foi muito importante devido à expansão comercial, financeira e manufatureira da região. Era a burguesia holandesa que financiava o Renascimento. Na literatura, o filósofo Erasmo de Roterdã se destacou e é considerado o príncipe dos humanistas. Ele procurava conciliar o racionalismo renascentista com o cristianismo. Muito obrigada, professora. Foi um prazer, Alice. Voltamos agora para o estúdio com Pedro Bonner e Tatiana Versace. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Fique com a novela Amor por Amor. Boa tarde. Boa tarde.